Ver como virar essa câmera. Então, pessoal, boa noite a todos. Eu acho que o mais importante aqui nem é me ver, né? Então dá tranquilo. Vou tentar colocar assim pra deixar o material maior, só que eu fico na frente. Meu Deus. E aí, como vocês estão? Como passou essa semana aí que se passou, né? Foi tranquilo? Alguma novidade? Hoje eu tô. Hoje eu tô bem cansada, pra ser bem sincera. Porque eu tô fazendo um curso de conciliação e mediação do CNJ. E aí, pra ser conciliadora no Tribunal de Justiça. E aí é o dia inteiro o curso. Então, assim, eu tô desde as 8 da manhã até agorinha há pouco. Estava até agorinha há pouco nesse curso. Então, tô um pouco cansada, eu acho que dá pra perceber. Mas tudo bem, né, galera? Eu não sei se eu espero mais alguns alunos, porque eu acabei avisando bem em cima, né? Eu vou postar aqueles exercícios que eu falei pra vocês que eu iria postar. Não consegui postar na semana passada, conforme eu tinha prometido, mas eu vou postar, tá bom, gente? Os exercícios avaliativos. Vocês estão achando tranquilo? Estão tendo alguma dificuldade? É assim, eu fico no impasse aqui, né? Porque se eu olhar pra câmera, que aí vai dar a sensação que eu tô olhando pra vocês, eu não consigo ver o slide. Então, pra eu olhar pro slide, dá uma sensação que eu tô olhando sempre pra baixo, né? Mas é o impasse que eu vivo aqui. Então, vocês me veem olhando pra baixo é porque eu tô olhando pro slide, que eu vou passar aqui pra vocês hoje. Vou esperar até 7h10 e a gente começa, tá? Eu quis começar um pouquinho mais cedo justamente por eu estar cansada. E aí, se esperasse muito, se eu fosse pra casa, gente, eu deitasse na cama, já era. Vocês, fora a Nayana, eu acho que não consegue assistir a aula porque ela tá terminando. Vocês estão todos no terceiro semestre mesmo, né? Eu me confundo às vezes porque tem alguns alunos que estão finalizando o curso, entende? Aí isso confunde um pouco. Mas vocês daqui estão todos no terceiro mesmo, né, gente? E vocês todos fazem administração e contabilidade junto? Ou alguns de vocês... Não, né? Acredito que façam juntos, né? Todos estão se formando aí para terminar sendo contador e administrador ao mesmo tempo. Maravilha. Bacana, né? Assim, eu tenho uma amiga que formou em administração, é bacana, assim, né? Que ela já termina, já pode trabalhar nas duas coisas. Compensa, né? Já que eliminam várias matérias, né? Aí em um ano vocês terminam uma faculdade, no outro ano seguinte vocês finalizam a outra. Então, e não é muito caro. A minha faculdade era bem salgada. E eu pagava aluguel, água, luz. Eu fui fazer em Campo Grande, então lá eu morava sozinha, né? Então eu estagiava para bancar os meus custos. A minha faculdade era bolsa, só que eu tinha os gastos com aluguel, alimentação. Não tinha passe porque lá em Campo Grande tinha direito ao passe de estudante. Mas eu tinha esses outros gastos, então meu salário ia tudo pra pagar a conta. Era tão triste. E não mudou muito, né? Continua assim. Essa vida de adulto é difícil, hein? Sinto falta de pedir R$ 1 pros meus pais pra comprar uma balinha e não precisar pagar a conta. Valeu a pena.
Graças a Deus, valeu. E eu já quis fazer logo, tipo, eu terminei, já quis começar logo especialização de processo civil. Aí sempre que tem oportunidade de fazer alguma coisa assim pra me profissionalizar mais, pra, né, ter mais conhecimento, eu sempre faço, tá, gente? Eu sempre opto por continuar estudando. Boa noite, Ariane, tudo bom? É cansativo, mas o tempo vai passar de qualquer jeito, né? Melhor passar com a gente ocupando a cabeça. Mente vazia é a oficina do diabo. Eu sempre escutei isso e eu concordo, tá? Não tô falando pra vocês surtarem aí, ficar neurótico com o estudo, não, mas é bom ocupar a mente. É bom não ficar assim muito ocioso, sabe? Ou seja, lendo um livro, seja, sei lá, é sempre bacana. E eu sempre escutei falar assim, né? Que conhecimento é a única coisa que ninguém tira da gente, mas o Alzheimer tira. Só que, né? Ninguém espera ter Alzheimer, né? Só que a chance de tirarem da gente é bem menor, né? Só com Alzheimer. Diferente de outras coisas, meninas, então, e meninos. Vale a pena investir na gente, no nosso estudo. Gente, está quase dando 7h10. A gente vai começar quando der 7h10. Boa noite, boa noite. Acho que a Ariane entrou agora, né? Eu já dei boa noite pra ela. Gente, eu tô meio, realmente, hoje eu tô... Vocês me deem um desconto aí, por favor. Então, você vê. Deixa eu ver, nós somos em 10 pessoas. Comigo, 10, né? Então, nós somos 9 alunos. Então, gente, olha, 7h10, então eu vou dar andamento, eu vou dar início, na verdade. A aula tá sendo gravada. Quem não puder assistir, quem não estiver acompanhando, vai poder assistir depois, né? Então, assim, vamos começar falando um pouco do que eu já passei no vídeo passado. Eu sempre faço isso, eu acho legal, para que nós venhamos relembrar um pouco do que foi estudado e para que fixe melhor na nossa memória, né? Que também não colabora muitas vezes. A minha, pelo menos, exclui tudo que ela não considera importante. Às vezes é importante, mas ela não considera importante e exclui. Enfim, gente, o que eu falei pra vocês? A gente entrou no assunto de imunidades, né? Depois dos princípios, eu entrei no assunto de imunidades. E, inicialmente, eu falei pra vocês que, em regra, a forma de extinção do crédito tributário é o pagamento. É a regra. Para você se ver livre aí de uma obrigação tributária, é o pagamento. Para eu me ver livre do IPVA, eu tenho que pagar o IPVA. Do IPTU, eu tenho que pagar o IPTU e assim vale para todos os tributos, tá? Só que existem algumas exceções a essa regra. Quais são essas exceções? Aí nós temos a não incidência. E o que eu falei para vocês sobre a não incidência? Eu falei que a não incidência, ela se divide em não incidência pura e simples e na imunidade propriamente dita. A não incidência pura e simples, o que acontece? Aqui nós temos o ente tributante que não possui a competência para tributar certo fato. Como exemplo, eu dei para vocês o IPVA. O que diz? A lei diz que o IPVA ele vai ser cobrado toda vez que a pessoa adquirir veículo automotor. Então, o ente tributante, ele tem competência para instituir este tipo de tributo e para cobrar este tipo de tributo. Se eu adquiro um carro, se eu adquiro uma moto, se eu adquiro um ônibus, né? Vamos colocar assim. Beleza, mas aí se eu venho adquirir, por exemplo, uma bicicleta, um patinete, vocês percebem que nesse caso nós estamos saindo da competência. Por quê? Porque não é um veículo automotor. Se não é um veículo automotor, logo eu não posso cobrar de uma bicicleta IPVA, entende? Então aqui nós estamos diante de uma não incidência pura e simples, que é quando o ente tributante não possui competência para tributar aquele fato. Só que nós também temos o caso que o ente tributante possui essa competência, mas ele não exerce por uma opção. Que aí eu trouxe para vocês o exemplo do ITCMD, né? Deixa eu ver se foi o ITCMD que eu trouxe para vocês. No ITCMD, o que vai ser? Vai ser o imposto de transmissão, causa mortes e doação. Aí, olha só, o que eu falei para vocês? Que o Estado, vamos supor, ele tem competência para instituir tributo sobre doação de bem imóvel e bem móvel. Só que aí, por opção, ele decide que vai cobrar apenas pela doação de bem imóvel. Logo, por opção dele, a doação de bem imóvel não vai ser passível de ser
tributada. Por quê? Porque pela opção dele não vai ter essa previsão. Então, só vai ser tributado os bens imóveis. Tudo bem? Vocês estão entendendo até aqui? Então, esse também é um tipo de não incidência tributária pura e simples. Depois eu passei para vocês a imunidade. E o que é a imunidade? Na caso da imunidade, eu falei para vocês que a própria Constituição delimita a competência do ente federativo, impedindo ele de exercer determinadas situações como hipóteses de incidência. Aqui a própria Constituição, ela é como se ela impôsse um limite, assim, olha, nesse tipo de situação que você não tem essa opção, você não tem essa discricionariedade. Então aqui, o próprio desenho das competências tributárias, ele fica redefinido de forma a obstar a própria atividade legislativa da pessoa do tributante. Então, isso aqui, nós estamos diante da imunidade propriamente dita. O que a gente vai perceber na imunidade? Que a própria Constituição determina os casos de imunidade. Se está previsto na Constituição, é uma imunidade. Eu até expliquei isso a vocês. Que toda vez que vier previsto na Constituição, pode vir com outro nome, pode vir falando que é isenção, mas é uma imunidade porque está na Constituição. Se tiver, por exemplo, dizendo, olha, esse caso aqui vai depender de uma lei infraconstitucional. Por mais que esteja dizendo que dependa de uma lei infraconstitucional, também é uma imunidade. Por quê? Porque essa previsão está na Constituição. Então, vocês têm que se atentar se aquela previsão ela vem na Constituição. Se vier na Constituição, nós estaremos diante de um caso de imunidade. Depois eu entrei e falei para vocês sobre a isenção. O que a gente falou sobre a isenção? Que ela consiste na dispensa legal do pagamento do tributo. Aqui não vai estar previsto na Constituição. Então, assim, o ente político, nesse caso, ele tem competência para instituir o tributo e, ao fazê-lo, opta por dispensar o pagamento em determinadas situações. Ou seja, aqui no caso da isenção, a gente vai perceber, deixa eu ver se eu consigo afinar, que é uma dispensa legal em alguns casos. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Ai, sempre nunca dá certo esse negócio. Enquanto aqui vai ser legal, aqui vai estar na própria Constituição, tá, pessoal? E aqui vai ser em alguns casos. Não vai ser... Eu até dei um exemplo para vocês de um inventário que eu peguei para fazer e eu descobri que aqui em Rondônia, doação de bem rural, imóvel, de até 60 hectares, você não paga o ITCMD. Você é isento desse pagamento, ou seja, não é que a doação de bem imóvel aqui em Rondônia não seja tributada, mas se for um bem imóvel de até 60 hectares, então a gente vai ter aí, vai fazer jus a esse tipo de isenção fornecida aí aqui em Rondônia, tá? Não que vai ter em outros estados, aqui tem essa questão. Tudo bem até aqui, gente? Peraí. You are now unmuted. Ok. Então, assim, vocês têm que se atentar muito a essa questão, porque senão vocês podem confundir não incidência com isenção, mas nenhum vai ter uma previsão legal, vai atuar diretamente na competência do ente político. O ente político, ele vai ter ali a sua competência como se fosse, assim, amputada, entende? Como se ele não tivesse como dispor aquilo ali. Agora, na outra, a gente vai ter um caso de um ente político por opção dele e essa dispensa vai ser feita de forma legal, não vai estar na Constituição. Não que a Constituição, né, não acabe sendo a lei, só que existe as situações previstas na Constituição e se existem outras situações previstas em normas infraconstitucionais, entende? É uma coisa assim que não é tão da alçada de vocês, né, mas é interessante vocês terem esse conhecimento. Depois a gente falou sobre a alíquota zero. Deixa eu ver se eu consigo passar aqui. Não. Na alíquota zero, o que eu falei para vocês? Que nesse caso aqui, o ente tributante ele tem competência para criar o tributo e o faz. Só que o fato gerador ocorre no mundo concreto, mas a obrigação dela decorrente por a questão de cálculo é nula. E aí eu falei para vocês assim, ó, que os casos de alíquota zero normalmente se referem aos tributos regulatórios, que é II, IPI e OF, que tem na tabela até que eu trouxe para vocês certinho o nome de cada um, que podem ter suas alíquotas alteradas pelo ato do Poder Executivo, em determinados momentos para incentivar certa atividade. O presidente da República pode optar por diminuir a alíquota de um destes tributos a zero. E qual foi o exemplo que eu trouxe para vocês? Que é normal que a alíquota do imposto de exportação da imensa maioria das mercadorias seja reduzido a zero como parte da política de incentivo à exportação. Então aqui a gente tem um tributo, existe, tudo bem, há incidência, tudo certinho, mas há uma dispensa do pagamento porque nesse caso a alíquota é reduzida a zero. Entenderam?
Então, gente, é só para relembrar, tá? Tudo isso aqui eu passei na aula anterior para vocês. Continuando. Aí eu trouxe mais algumas informações sobre imunidades e isenções. O que eu falei? Que a isenção opera, igual eu trouxe para vocês, igual eu acabei de falar, que a isenção opera no âmbito do exercício da competência, enquanto a imunidade opera no âmbito da própria delimitação de competência. Como a imunidade delimita uma competência constitucionalmente atribuída, é sempre prevista na própria Constituição, pois não se pode criar exceções a uma regra numa norma de hierarquia inferior àquela que estatui a própria regra. Eu não posso vir com a norma infraconstitucional e criar uma exceção a uma regra que está determinada na Constituição, porque é uma norma inferior à Constituição, entendem? Já a isenção está prevista em lei, pois atua no âmbito do exercício legal de uma competência. Aqui, ente político, eu tenho a competência, mas eu decido isentar algumas pessoas do pagamento daquele tipo de tributo. Uma opção minha, entenderam? Então, assim, qual é o exemplo que eu trouxe para vocês? Para vocês entenderem que se está na Constituição, é imunidade, independente da terminologia que esteja sendo utilizada. O artigo 195, parágrafo 5º da Constituição dispõe o quê? São isentas. Vocês estão vendo aqui que está utilizando a palavra isentas. Então, logo você poderia pensar, nossa, se está utilizando a palavra isenta, então eu estou diante de uma isenção? Negativo. Por quê? Porque está previsto na Constituição. Fala assim: são isentas de contribuição para a Seguridade Social as entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei. Aqui tem duas questões que podem levar vocês a incorrer em erro. Primeira, que fala que são isentas. Então, você pode pensar, se são isentas, é uma isenção. Segundo, que fala assim, que para a Seguridade Social, as entidades beneficentes fazerem jus a esse tipo de isenção, precisam atender às exigências estabelecidas em lei. Aqui a gente está diante de uma lei o quê? Infraconstitucional, né? Ou seja, a lei vai trazer os requisitos que as entidades beneficentes precisam atender para fazer jus a esse tipo de isenção. Mas, como eu acabei de explicar para vocês, essa situação aqui descrita, está prevista onde? Na Constituição. Então, nesse caso em comento, apesar de o dispositivo prever que os requisitos para que as entidades gozem do benefício estipulado em lei, o caso é de imunidade e não de isenção, pois a própria Constituição e não a lei que prevê a impossibilidade de cobrança desse tributo. Então, vocês entenderam essa parte? Ficou esclarecido? Maravilha. Então, vamos prosseguir. O que eu falei posteriormente? A gente entrou o quê? Na divisão. Por exemplo, quanto ao parâmetro, as imunidades elas podem se dividir em subjetivas, objetivas e mistas. Imunidade subjetiva, ela vai acompanhar a pessoa. Ela é para a pessoa, voltada para a pessoa. Ou seja, se o bem está com aquela pessoa, o bem é imune. Se o bem é transferido para outra pessoa, o bem perde essa imunidade. A objetiva, ela é voltada ao bem. Então, vai acompanhar o bem aonde ele for. Entende? Já a mista vai acompanhar, vai ter que ter dois requisitos ali, tanto um voltado para a pessoa quanto um voltado ao bem. Aí eu trouxe uns exemplos para esclarecer isso para vocês. A regra imunizante que impede a tributação do patrimônio, renda e serviço dos entes políticos, ela é subjetiva, pois um veículo pertence ao município de São Paulo não pode ser tributado por conta do ente a quem esse veículo pertence. Logo, gente, se esse veículo for vendido a um particular, automaticamente ele passa a ser sujeito ao IPVA. O que demonstra que não é o bem que é imune, mas sim a pessoa que é a proprietária daquele bem. Entenderam? Então, assim, o ente político, como ele possui essa imunidade aí que favorece ele vai ser imune, mas é ele. Se aquele bem for transferido, esse bem perde a imunidade, porque não é o bem. Tá, agora nós temos a objetiva. A gente pode citar o que protege os livros, jornais periódicos e o papel destinado à sua impressão. Não importa quem é o proprietário, quem vende, quem compra. O livro que é imune, entenderam? Então, não importa quem esteja com aquele bem. O bem que é o imune. Por fim, da imunidade mista, o que eu trouxe para vocês?
é aquela que impede a incidência do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, ITR, sobre pequenas glebas rurais, assim definidas em lei, quando as explora o proprietário que não possui outro imóvel. O que a gente vê aqui? A gente vê 2 requisitos, olha. Primeiro, pequenas glebas. Aqui é o requisito objetivo. Segundo, quando as explore o proprietário que não possui outro imóvel. Até trouxe essa informação aqui para vocês. Ó. Tal imunidade é mista porque depende de aspectos subjetivos, o proprietário possuir apenas um imóvel, e objetivos, a área de pequena gleba estar dentro dos limites da lei. Então aqui a gente se depara com os 2 requisitos, o subjetivo e o objetivo. Por isso que vai ser considerado imunidade mista. Tá, só que eu trouxe uma coisa que é importante vocês saberem. A imunidade subjetiva não exime as pessoas por ela protegida do dever de pagar tributo na condição de responsável. Apesar de não tê-lo praticado, o responsável necessariamente tem um vínculo com o fato gerador. E mesmo que seja uma pessoa imune, será obrigada a fazer o recolhimento. O que eu dei um exemplo para vocês? Vamos supor, eu sou imune, né? Sou um ente político, não preciso pagar o IPTU. Só que vamos supor que quando eu entro numa casa, o fato gerador daquele IPTU já foi realizado. Ocorre todo... Aqui fala assim, que o fato gerador do IPTU, ele é considerado ocorrido todo dia 1º de janeiro. Se eu entrei naquela casa em fevereiro, o fato gerador já ocorreu. Então, como responsável, né? Porque a pessoa que estava ali antes não fazia jus a essa imunidade, logo, ela era obrigada a pagar. Como responsável, porque o fato gerador já ocorreu, você é obrigado a pagar. O que a gente vai analisar nesse caso? A gente vai analisar quando ocorreu o fato gerador. Quando o fato gerador ocorreu, a pessoa que estava no bem era imune? Se era, ela não precisa pagar. Ela é dispensada do pagamento desse tributo. A pessoa que estava no bem não era imune? Então, gente, se a pessoa que estava quando ocorreu o fato gerador não era imune e uma pessoa imune vem adquirir posteriormente, ela é obrigada a pagar como responsável, tá? Na condição de responsável, tudo bem? Essa parte pode ser um pouco confusa, então eu preciso que vocês me digam se vocês entenderam. Acho que sim. Ai, lá aí na prova fala que não. Então, assim, ó, eu até trouxe para vocês que esse entendimento, ele foi inspirado em raciocínio semelhante e com base principalmente no artigo 130 do CTN, que o Supremo Tribunal Federal decidiu que quando a União Federal extinguiu a rede ferroviária, passou a ser responsável pelo IPTU e pela contribuição de melhoria incidente sobre o imóvel que pertencia à companhia. Vocês veem o quê? Que o imóvel pertencia inicialmente à companhia. Aí o que fala? Que quando a União extinguiu, ela passou a ser responsável. Por quê? Porque não pertencia a ela, entende? Pertencia a uma pessoa que não era responsável, que não fazia jus à imunidade. Porque aqui a gente está diante de uma imunidade subjetiva, que é inerente à pessoa e não ao bem. Se fosse inerente ao bem, não importa quem estivesse imposto aquele bem. Mas não é o caso, aqui é uma imunidade subjetiva. Tudo bem? Podemos ir para o próximo slide? You are now muted. You are now unmuted. Depois eu falei para vocês que quanto à origem, a imunidade pode ser ontológica e política. O que eu falei? Gente, as ontológicas são aquelas imunidades que existiriam, como eu coloquei aqui, mesmo sem previsão expressa no texto constitucional. Não precisa estar escrito ali no texto constitucional. Elas existem mesmo sem essa previsão. Existiriam, no caso. Uma vez que são fundamentais para atendimento ao princípio da isonomia e ao Pacto Federativo. Nessa linha que eu trouxe para vocês, que são consideradas ontológicas, imunidades das instituições de educação e assistência social sem fins lucrativos. Aqui é meio que óbvio. Se é uma instituição sem fim lucrativo, será que faria sentido eu fazer essa instituição recolher um tributo? Ela não tem fim lucrativo. Todo o dinheiro que ela recebe, ele vai ser utilizado para atendimento ali da sua atividade fim. Entende? E às vezes não é muito esse recurso. Então, por isso que esse tipo de imunidade já existiria. É uma coisa meio assim óbvia, né? Então, eu até coloquei, tendo em vista que sua falta de capacidade contributiva, e eu falei para vocês que a maioria dos tributos, eles incidem sobre eu usei uma palavra, gente, que falava sobre uma manifestação de riqueza. Entende? Você manifesta a riqueza, logo você é obrigado a contribuir com o fisco. Né? Então, nesse caso aqui, a gente não está diante de uma manifestação de riqueza. Por quê? Porque o dinheiro que essas instituições recebem, elas
tem uma destinação e muitas vezes nem consegue atender essa atividade fim, entende? Então, é um exemplo de ontológico. E imunidade recíproca, né? Que é o que eu falei para vocês agora. Agora, as políticas são aquelas que visam a proteção de princípios em virtude de uma opção do legislador constituinte, tá? Imunidade de templo de qualquer culto, dos livros e jornais periódicos, do papel destinado à sua impressão, é uma imunidade que o legislador decidiu, né, que, eu vou criar esse tipo de imunidade, né, então é uma opção legislativa. Tudo bom? O próximo que eu trouxe para vocês é o quê? Quanto ao alcance, que podem ser gerais ou específicas. O que eu falei, né, a grosso modo? Eu falei assim, que gerais vai ser geralmente destinada a mais de um tipo de tributo e, por exemplo, a União, o Estado, o Distrito Federal, o município, entende? Aí eu dei exemplo para vocês. Agora a específica não, peraí. A específica vai ser geralmente direcionada a um tipo de tributo e geralmente, vamos supor, só a União, só o Estado ou só ao município. A Constituição, o que eu trouxe no slide? Que a Constituição Federal, ao estabelecer uma regra imunizante, ela pode fazê-lo de forma geral, estabelecendo vedações a todos os entes tributantes, abrangendo diversos tributos. Assim ocorre com o artigo 150 da Constituição Federal, que impede que qualquer ente institua qualquer imposto sobre patrimônio, renda e serviço das diversas entidades previstas na linha A, B e C, bem como sobre os objetos constantes na linha D. São hipóteses de imunidades genéricas ou gerais. O que a gente vê aqui? A gente vê que é direcionada a todos os entes tributantes e a todos os impostos. Agora, quando a gente fala da específica, o que a gente vê? O legislador ele restringe a aplicação da imunidade a um determinado tributo de competência de determinada pessoa política, de forma a atender a certa conveniência ou determinado e restrito valor. Como exemplo, as imunidades do IPI. IPI, quem tem competência? A União. Então, é direcionado a um ente tributante, é direcionado a um tipo de tributo. Qual é o tributo? IPI. Qual ente? A União. E o ICMS é direcionado a um tipo de tributo. Qual? ICMS. Qual ente? Estado. Tudo bem? Então, o que? Nas exportações, né? Para concluir aqui, tais imunidades são classificadas como específicas ou tópicas. Entenderam essa diferença entre as gerais e específicas? You are now muted. You are now unmuted. You are now muted. You are now unmuted. Tá, maravilha. E eu falei, gente, quanto à previsão. Quanto à previsão, elas podem ser explícitas, que seria o mesmo que expressa, ou implícita, né? O que eu falei para vocês? No ordenamento, a regra é que as imunidades elas estejam expressamente previstas no texto constitucional. Não obstante, entende a doutrina que certas imunidades existiriam implicitamente, mesmo que não estivessem expressas na Constituição. Assim, as imunidades expressas são consideradas explícitas, aquelas que estiverem expressamente previstas ali. Aquelas que existem como decorrência dos princípios, mas não estejam previstas no texto constitucional, são consideradas o quê? Implícitas. Aí eu trouxe esse caso aqui, que eu não vou repetir, que já tinha no slide, aí eu falo assim, que já tinha na aula que eu postei para vocês. No direito brasileiro, não há um exemplo claro, já reconhecido judicialmente, o que não impede que a construção doutrinária e jurisprudencial, isso aqui fala da imunidade recíproca, tá? É do anterior aqui. Tá, beleza. Então, o que a gente percebe? Que as imunidades classificadas como políticas são explícitas. Lembra que eu falei para vocês que as políticas são aquelas que o legislador decide, não, eu vou aplicar esse tipo de imunidade, um exemplo. Então, elas vão estar o quê? Elas vão estar expressamente previstas. Não tem como ser uma decisão dele e ele esconder, não vou colocar, não vou escrever. Se ele não escrever, não vai existir. Então, ele tem que externar. Como que ele vai externar? Deixando isso expresso, né? E as imunidades ontológicas, que são aquelas que existiriam mesmo sem previsão, em virtude de existirem por si mesmas, como decorrência dos princípios basilares constantes na Constituição, podem ser explícitas ou implícitas. Tudo bem?
Tranquilo até aqui, gente? Se eu estiver falando muito rápido, vocês podem falar, tá? Sim, para qual das perguntas? Tá tranquilo ou eu tô falando muito rápido? Ótimo. Tá. Aí depois nós falamos o quê? Sobre quanto à necessidade de regulamentação, que pode ser incondicionada ou condicionada. O que a gente falou? Que ela é considerada condicionada quando a norma constitucional que a prevê gera seus efeitos independentemente de regulamentação. Então, nesse caso, ela possui eficácia plena e aplicabilidade imediata, que é o caso, como exemplo, das imunidades recíproca e cultural. Ou seja, o que a gente vê na imunidade recíproca? Deixa eu ver aqui que eu coloquei aqui. Acho que eu trouxe... Ah, não, tá pra frente. Só vou adiantar um pouquinho só pra vocês entenderem. Aqui, ó. O que fala no texto constitucional? Fala assim, ó. No seu artigo 150, a Constituição proibiu a União, os Estados e o Federal de instituir imposto sobre patrimônio, renda e serviços um dos outros. Eu não sei se eu trouxe o... Aqui. Ai, gente, eu não acho que eu não trouxe o artigo realmente, assim, pra vocês entenderem. O que a gente percebe? Que não tem, assim, um requisito. É algo, assim, que vai possuir efeito por si só. Não precisa de nenhuma lei regulamentando para que seja aplicado, entende? Para que possua eficácia ali plena. Já quando a gente fala do outro caso, que é as condicionadas, o que a gente percebe? Quando a norma imunizante é classificada como de eficácia limitada, ficando a sua aplicabilidade e o gozo do benefício a depender da edição de regulamentação infraconstitucional. A imunidade é considerada condicionada. Aí, como exemplo, é um que eu já trouxe aqui para vocês, ó, que é esse daqui. Tá bem aqui. Peraí, deixa eu achar. Aqui. O que fala aqui no artigo 195? Olha, são isentas de contribuição para a Seguridade Social as entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei. O que a gente percebe aqui? Que precisa da regulamentação de uma lei infraconstitucional para que essas entidades façam jus a esse tipo de imunidade. Entenderam? Então, quando fica condicionada, cadê? Condicionada a uma, tipo assim, a uma norma, quando fica condicionada, vocês estarão diante de uma imunidade condicionada, tudo bem? Isso mesmo, entenderam? Porque ficou até meio confuso. Mas nesse caso, por exemplo, se precisa de atender algum requisito, igual aqui, ó, que só vai gozar do benefício se cumprir os requisitos estabelecidos em lei complementar. Então, o que você vê? Você vê que ela é condicionada, entende? Ela precisa cumprir o requisito previsto em outra lei. No outro caso, não. No caso das incondicionadas, não precisa cumprir requisito previsto em outra lei para que possa ter aplicação ali imediata, para que ela possa gerar os efeitos, né? Pelo qual ela foi criada. Entenderam, gente? Às vezes eu posso, na hora de explicar, meio que dar um tilt aqui, mas aí você fala, não, professora, ficou meio confuso. Você se confundiu e nos confundiu. Então, ótimo, é simples, assim, né? Eu complico tudo. Incondicionada não precisa de nada para gerar os seus efeitos. Incondicionada vai precisar cumprir algum requisito previsto em uma outra lei. Tá. Aí agora, gente, a gente vai entrar o quê? Nas imunidades tributárias em espécie. Conforme analisado, conforme que a gente já estudou, sempre que a Constituição Federal diretamente limita a competência tributária atribuída aos entes políticos, União, Estado, Distrito Federal e município, está conferido o quê? Uma imunidade. A imunidade serve para quê? Para limitar essa competência tributária dos entes políticos. Teoricamente, as regras podem suprimir a competência tributária para quaisquer espécies tributárias, bastando a respectiva previsão constitucional. Aí, eu vou começar, então, abordando com vocês, a imunidade tributária recíproca. O que é essa imunidade? No seu artigo 150, 4A, a Constituição proíbe a União, os Estados, o Distrito Federal e municípios de instituírem impostos sobre patrimônio, renda ou serviço um dos outros. O que vocês têm que observar aqui primeiro?
Que essa imunidade ela é direcionada à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, ou seja, a todos os entes federados. E o que a gente percebe depois? Que ela é voltada apenas aos impostos. Isso daqui é muito importante, que senão vocês podem incorrer em erro achando que também é voltada também à taxa. Não, é apenas aos impostos. Essa regra, ela configura importante regra protetiva ao Pacto Federativo ao impedir a sujeição de um ente federativo ao poder tributar do outro, ou seja, impede que o Estado fique aí à mercê da União, o Distrito Federal fique à mercê da União. Logo a gente percebe que o governante, ele não precisa se sujeitar ao presidente ou o prefeito se sujeitar ao governante. Por quê? Porque eles têm essa liberdade aí, entendeu? Eles não precisam se sujeitar um ao outro. Somente se aplica aos impostos, como eu falei para vocês. Então, assim, a título de exemplo, o município, ele não é proibido de instituir uma taxa pela coleta de domiciliar de lixo, cobrando-a também pelo serviço prestado nas repartições públicas federais e estaduais localizadas em seu patrimônio. Por quê? Porque esse tipo de imunidade é apenas voltada aos impostos. Então, se vocês se depararem aí com a taxa, logo esse tipo de imunidade ela não vai alcançar, entenderam? Depois, o que a gente percebe? Que esse tipo de imunidade ela é extensiva às autarquias e fundações instituídas e mantidas pelo poder público. A vedação do inciso 4A é extensiva às autarquias e fundações instituídas e mantidas pelo poder público no que se refere ao patrimônio, ao renda e aos serviços vinculados às suas finalidades essenciais ou delas decorrentes. Parte da doutrina, gente, eles entendem que essa regra aqui de extensão ela é considerada imunidade tributária recíproca extensiva. O que a gente percebe aqui? Que essa extensão, né, essa extensão aqui da imunidade tributária recíproca às autarquias, às fundações, não lhes confere uma garantia de igual amplitude àquela conferida aos entes políticos. Por quê? Porque vocês percebem que precisa a atividade, o patrimônio, a renda, o serviço, eles precisam estar vinculados às atividades essenciais ou delas decorrentes. Por exemplo, para gozar da imunidade, as autarquias, como eu acabei de colocar isso aqui que eu falei, para gozar da imunidade, as autarquias e fundações precisam manter seu patrimônio, renda e serviços vinculados às suas finalidades essenciais ou delas decorrentes. Restrição esta não aplicável aos entes políticos. Assim, se a União der a um imóvel uma utilidade totalmente desvinculada de suas finalidades essenciais, por exemplo, instalação de um campo de golfe, não perderá a imunidade tributária. Entende? Ele não precisa vincular isso a uma atividade essencial dele, a União. Ou seja, os entes políticos não precisam. Agora, por exemplo, se o INSS, uma autarquia federal aí, fizer a mesma coisa, a imunidade estará afastada, voltando os fatos a caracterizar fatos geradores dos tributos porventura cabíveis. Então, a gente percebe aí que para autarquia e fundação instituída e mantida pelo poder público fazer jus a esse tipo de imunidade, o que precisa? Que o patrimônio, renda ou serviço estejam vinculados às suas finalidades essenciais ou a delas decorrente. Essas vedações, gente, também, elas não se aplicam ao patrimônio, à renda e aos serviços relacionados com a exploração de atividades econômicas, regidas pelas normas aplicáveis a empreendimentos privados ou em que haja contraprestação ou pagamento de preços ou tarifas pelo usuário. Nem exonera o promitente comprador da obrigação de pagar imposto relativamente ao bem imóvel. O que a gente percebe? Essa situação, o que ela fez? Ela derrubou a súmula 74 do STF, que exonerava o promitente comprador do bem imóvel da União do pagamento do ITBI. Se a gente estiver diante de uma autarquia, fundação, que recebe um valor que não for, por exemplo, mantida pelo poder público, ela, no caso, vai ter que pagar o tributo. Ou seja, além de ser vinculada aí à finalidade essencial, a gente percebe o quê? Que não se aplica ao patrimônio, renda e serviços relacionados com a exploração de atividades econômicas. Tá bom, pessoal? Então, não pode ter aí um fim lucrativo, vamos colocar assim. Não pode explorar uma atividade econômica. Empreendimentos privados, entende? Que tem esse objetivo.
e onde haja contraprestação, pagamento de preços públicos ou tarifas pelo usuário. Então, nesses casos, também não faz jus a esse tipo de imunidade. Depois, o que a gente percebe? Que o poder público, ele pensou assim, realmente, né? O físico, os legisladores pensou assim, realmente, no caso aí de por exemplo, empresas públicas, sociedades e economias, se você olhar essa parte que eu trouxe para vocês, o que a gente vai perceber? Que, por exemplo, a empresa pública e a sociedade de economia mista, prestador de serviço público, não fariam jus a esse tipo de imunidade. Por quê? Porque a gente estaria diante de um tipo de empresa que tem aí um objetivo econômico, né? Porque uma empresa, uma sociedade de economia mista, ela tem esse objetivo econômico. Então, só que analisou-se? Que algumas dessas empresas públicas, em sociedades de economias mistas, elas prestam serviços que são inerentes ao Estado, que o Estado deveria estar fornecendo e não está fornecendo. E então, por esse motivo, a sociedade vai ficar sem esse tipo de serviço? Então, o que aconteceu? Esse tipo de imunidade acabou sendo extensiva também, né, às empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviços públicos de prestação obrigatória e exclusiva do Estado. Peraí, gente. Primeiramente, o que a gente percebe? Que esse tipo de imunidade aí, ela é extensiva às autarquias e fundações instituídas e mantidas pelo poder público. Nesse momento, a gente vê o quê? Que não tem aqui o objetivo contraprestacional, não tem o objetivo financeiro aqui. Beleza, então a gente pensava assim, nossa, então se não tiver um objetivo financeiro, faz jus a essa imunidade. A princípio, sim. Até que esse entendimento se estendeu às empresas públicas e sociedade de economia mista prestadora de serviços públicos de prestação obrigatória e exclusiva do Estado. Ou seja, por mais que, de certo modo, vai ter esse objetivo financeiro, o que a gente vai ter que analisar? Se essa empresa pública ou sociedade de economia mista, ela é prestadora de um serviço público de prestação obrigatória e exclusiva do Estado, que o Estado deveria estar fornecendo e não está. E por esse motivo, essa empresa acabou tendo que prestar esse tipo de serviço para cobrir aí essa ausência estatal, né? Então, assim, esse entendimento, não sei se ficou bem claro na cabeça de vocês, mas esse entendimento ele é interessante. Por quê? A extensão da imunidade recíproca à entidade de administração indireta só abrange expressamente as autarquias e fundações públicas, como eu falei para vocês. Além disso, como visto aqui no parágrafo 3º, também do artigo 150, expressamente exclui da imunidade o patrimônio, renda e serviços relacionados com a exploração de atividades econômicas, regida pelas normas aplicáveis a empreendimentos privados ou em que haja contraprestação ou pagamento de preços ou tarifas pelo usuário. Contudo, o STF apreciou a possibilidade de extensão da imunidade recíproca a empresas de correio, telégrafos, infraero, INCRA, pois são serviços que, apesar de serem prestados por empresa pública, mediante o pagamento de preços públicos ou tarifas pelo usuário, são essenciais de prestação obrigatória, não estão sendo fornecidos pelo Estado e essas empresas não competem com outras no setor privado. Então, o que aconteceu aqui? O STF entendeu que, apesar dessas empresas elas receberem pela prestação desse serviço, o serviço que elas prestam são essenciais, não estão sendo fornecidas pelo Estado. Como não estão sendo fornecidas pelo Estado, o que a gente percebe? Que elas também vão acabar não competindo aí no setor privado com outras empresas, porque aquele serviço ele está inexistente, elas vão prestar aquele serviço porque não tem aquele serviço, então elas não irão competir com outras empresas. Então, nesse caso aqui, essa imunidade se estende a esse tipo de empresa. O que eu trouxe além disso? Eu trouxe aqui para vocês entenderem melhor essa situação. Visualizar a questão do modo acima, fazendo-se a distinção entre empresa pública como instrumento da participação do Estado na economia e empresa pública prestadora de serviço público, não tenho dúvida em afirmar que a empresa de correios e telégrafos está abrangida pela imunidade tributária recíproca, ainda mais se considerarmos que presta a ela serviço público de prestação obrigatória e exclusiva do Estado, que é o serviço postal.
Disser que a Constituição Federal, estabelecendo que a imunidade não se aplica ao patrimônio, à renda e aos serviços relacionados com a exploração de atividades econômicas regidas pelas normas aplicáveis a empreendimentos privados ou em que haja contraprestação ou pagamento de preços ou tarifas pelo usuário, nem exonera o promitente comprador da obrigação de pagar imposto relativamente ao bem imóvel, a empresa de Correios e Telégrafos não se aplicaria a imunidade mencionada, por isso que cobra ela o preço e tarifa do usuário. A questão não pode ser entendida dessa forma. Porque, assim, a princípio eu entendia que essa empresa aqui, porque se você olhar no texto, essa imunidade era extensiva apenas às autarquias e fundações instituídas e mantidas pelo poder público. Só que depois veio esse entendimento de que essa imunidade também era extensiva às empresas públicas e sociedades de economia mista. Justamente por essa questão que eu trouxe para vocês, ó. A questão não pode ser entendida dessa forma. É que o parágrafo 3º do artigo 150 tem como destinatária a entidade estatal que explore a atividade econômica regida pelas normas aplicáveis a empreendimentos privados, ou em que haja contraprestação ou pagamento de preços ou tarifas pelo usuário. No caso, tem aplicação à hipótese escrita no parágrafo 3º. O que eu trouxe aqui além disso? Resumindo, o que o Supremo Tribunal Federal afirmou? Que, sem prejuízo da necessidade de cumprimento de outros requisitos constitucionais e legais, a aplicabilidade da imunidade deve observar os seguintes requisitos: restringir-se a propriedade de bens e serviços utilizados na satisfação dos objetivos institucionais imanentes do ente federado, não beneficiar atividades de exploração econômica destinadas primordialmente a aumentar o patrimônio do Estado ou de particulares, não deve ter como efeito colateral a quebra de princípios da livre concorrência e do exercício de atividade profissional ou econômica lícita. Peraí. Ou seja, pessoal, em regra, não sei se ficou bem esclarecido, em regra, essa imunidade, ela é extensiva às autarquias e fundações instituídas e mantidas pelo poder público, mas posteriormente, atendimento do STF e tudo mais, ela passou a ser extensiva às empresas públicas e à sociedade de economia mista. Mas é qualquer empresa pública ou qualquer sociedade de economia mista? Não. Essa é a questão. Serão aquelas prestadoras de serviço público de prestação obrigatória exclusiva do Estado. Ou seja, o Estado não está fornecendo aquele serviço. Aquela empresa não vai competir com outras empresas. Nesse caso em questão, aí sim vai fazer jus a essa imunidade. Por exemplo, o caso dos Correios. É um serviço que, se não houvesse, como que a gente faria? Entende? Então, é um serviço necessário, não tem outro que preste. Aí você vai pensar assim, existem outras empresas que também fazem serviço parecido, por exemplo, no caso de Sedex. Mas é uma situação à parte. Se você vai enviar um preço mais acessível, é o correio que você procura. Outro caso, a Caerd aqui de Rondônia. Não tem outra empresa que fornece esse serviço, entende? Então, se não tem, por mais que ela receba pela prestação desse serviço, é um serviço que deveria estar sendo oferecido pelo Estado, não foi. Então, existe uma empresa que vem e oferece esse serviço. Seja que fala, né, empresa pública ou sociedade de economia mista. Vem e presta esse serviço. Presta porque esse serviço está inexistente. Se está inexistente, ela passa a prestar o serviço, que é de prestação obrigatória e exclusiva do Estado, e ela não vai concorrer com outras empresas, então, nesse caso, ela vai fazer jus a esse tipo de imunidade. Gente, ficou claro essa questão para vocês? Ou ficou bem confuso? Vocês podem ser sinceros, que aí eu tento explicar de uma forma diferente. You are now muted. You are now unmuted. Então assim, esse entendimento, essa digamos assim, essa extensão, essa extensão que foi feita para as empresas públicas e sociedades de economia foi bem interessante por esse motivo. Por quê? Porque essa previsão de imunidade, ela não podia incluir, por exemplo, patrimônio, renda e serviço relacionados com a exploração de atividades econômicas. Só que o que acontece nesse caso que eu falei para vocês, que por mais que explore a atividade econômica, por mais que eu receba pela prestação daquele serviço, o Estado não está fornecendo. Então, eu faço jus a essa imunidade.
Então, é isso, gente. Regra. Qual é a regra? A regra é autarquia e fundações instituídas e mantidas pelo poder público. Só que esse entendimento acabou se alcançando também as empresas públicas e sociedade de economia mista prestadora de serviço público de prestação obrigatória e exclusiva do Estado. Justamente porque elas começaram a requerer esse tipo de imunidade, alegando que era um serviço que elas prestavam, que o Estado não estava fornecendo, que por mais que elas recebessem por esse serviço, elas precisavam receber para manter este serviço, entenderam? E ainda assim elas não recebem, digamos assim, para ficar multimilionárias. Elas recebem para manter aquele serviço. Então, no caso de empresas públicas, sociedade de economia mista, prestadoras de serviços públicos de prestação obrigatória e exclusiva do Estado. Eu tô assim, batendo bastante nessa tecla, porque se só aparecer empresas públicas e sociedade de economia mista, então a gente tem que analisar, mas é qualquer empresa pública, é qualquer sociedade de economia mista, vocês veem assim que vai ter uma divisão de uma empresa pública, não é qualquer empresa pública e qualquer sociedade de economia mista. É uma empresa pública e uma sociedade de economia mista, prestadora de serviço público de prestação obrigatória e exclusiva do Estado. O Estado não está fornecendo aquele serviço, como é o caso da CAERJ. Se não tivesse a CAERJ aqui, quem a gente teria? Entenderam? Tá, gente, é isso. Agora vamos passar para o próximo. Se vocês tiverem dúvida sobre esse assunto, vocês podem me perguntar até depois, não tá? Não tem problema nenhum. Agora. Aí só uma informação para vocês saberem. Apesar de ser tecnicamente possível a cobrança de taxas de serviço dos estados estrangeiros, porque, né, é uma taxa, o fato de eles também gozarem de imunidade de jurisdição impede que sejam executados caso não paguem espontaneamente os valores devidos. A imunidade pode ser expressamente renunciada pelo Estado estrangeiro, que deve ser consultado sobre a questão. Caso não abra mão da prerrogativa, ficam os entes tributantes desprovidos de qualquer mecanismo judicial para a cobrança coativa do tributo. O que a gente percebe aqui? Que os Estados estrangeiros gozam de imunidade de jurisdição. Logo, eles não são obrigados a pagar taxa. Pode ser que essa cobrança seja feita se eles aceitarem pagar bem. É o famoso vai que cola. Se eles aceitarem pagar bem, mas se eles se recusarem a pagar, o que a gente percebe aqui? Que os entes tributantes, eles ficam desprovidos de qualquer mecanismo judicial para compelir, né, os estados estrangeiros a efetuar esse pagamento. Isso aí vocês vão lembrar que eu falei para vocês que tributo, se você não paga, você é obrigado a pagar, né? O fisco vai te obrigar a pagar de alguma forma. Nesse caso aqui, eles ficam desprovidos de qualquer mecanismo judicial para forçar, para, né, fazer com que os estados financeiros sejam obrigados a pagar a taxa. Por quê? Porque eles gozam da imunidade de jurisdição, logo eles não são obrigados. Tudo bem, pessoal? Gente, então eu vou pro próximo, tá bom? Se eu estiver falando muito rápido, vocês podem falar, tá bom? Vocês têm liberdade, tá, gente? Eu quero que vocês tenham liberdade pra falar pra mim se tá legal, se não tá, se eu tô falando rápido, se vocês estão entendendo o conteúdo. O objetivo aqui é que vocês entendam o conteúdo, por favor, gente. Vocês têm essa liberdade. Eu não vou pegar a birra, colocar ninguém em listra negra, não, tá? Vocês podem ser sinceros sobre o pensamento de vocês. You are now muted. You are now unmuted. Tá, agora vamos então, gente, já que vocês não têm dúvida, eu vou considerar esse silêncio aqui como não tenho dúvida, a professora pode prosseguir. Vamos falar da imunidade tributária religiosa, tudo bem? O artigo 159, 4b da Constituição Federal, o que ela dispõe? Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, de novo, União, Estados, Distrito Federal e municípios, instituir imposto sobre templos de qualquer culto. O que a gente vê aqui? Então, professora, templos de qualquer culto, como que é isso? É qualquer culto, qualquer culto, qualquer culto? Sim, gente, é qualquer culto. Ou seja, eu não vou instituir, por exemplo, tributo sobre satanismo. Entende? Aí o que fala? É importante ressaltar que para ter direito a essa imunidade é necessária a presença de culto a ser transcendental. Isso aqui é muito importante. É necessária a presença de culto a ser transcendental. Se não houver um ser transcendental, logo essa religião aí não vai fazer jus a essa imunidade. Por quê?
Porque o objetivo é ali a pessoa adorar o ser transcendental. Então, por exemplo, a gente vê o quê? Que agnósticos, ateus, não fazem jus a esse tipo de benefício. Por quê? Porque desse tipo de imunidade. Porque não tem a presença de um ser transcendental. E o maçom, por que não faz? Porque maçom, na verdade, é uma... O que é? Maçom não é uma religião. Maçonaria é uma ideologia de vida. Eu não sei se tem algum maçom aqui, só que maçonaria é uma ideologia de vida. Então, por isso que eles não fazem jus a esse benefício. Entenderam? Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é que para fazer jus a esse tipo de imunidade é necessária a presença de culto a ser transcendental. O legislador constituinte originário vê inserido no poder de tributar o poder de subjugar. Por isso é que, da mesma forma que a imunidade recíproca protege a autonomia dos entes federados, a imunidade religiosa impede que o Estado se utilize do poder de tributar como meio de embaraçar o funcionamento de entidades religiosas. Gente, isso aqui é meio óbvio. O que a gente percebe? Por exemplo, eu, ali, enquanto Estado, eu não sou a favor dos, vamos por causa dos evangélicos. Então, eu vou colocar ali um tributo ferrado para impedir que eles exerçam essa fé deles. Então, o objetivo é justamente impedir esse tipo de atitude, que as pessoas, elas tenham essa liberdade, entende? De exercer ali a fé delas sem nenhum tipo aí de impedimento por parte do Estado, utilizando aí, por exemplo, do poder de tributar como meio de subjugar, igual eu coloquei aqui pra vocês. Então, deixa eu apagar que ficou bem estranho aqui. Ainda continua, mas tudo bem. Como a liberdade de culto é direito individual, expressamente consagrado na Constituição Federal, e a imunidade religiosa é uma das garantias que protege tal direito, ambos estão protegidos por cláusula pétrea, tá? Não pode ser alterados, salvo se for para beneficiar, se for para prejudicar, não. Também aqui a imunidade é aplicável exclusivamente aos impostos, não sendo extensiva, por exemplo, às contribuições sindicais, tá, pessoal? No mais, na citada linha B, não fala exatamente em uma entidade, fala em templos de qualquer culto, o que demonstra que o legislador tinha por objetivo imunizar não apenas o templo, mas a própria entidade religiosa. O Supremo Tribunal Federal entende que, se um imóvel que pertence a ente imune é alugado, não deixa de estar vinculado às finalidades essenciais do ente, não perdendo a imunidade. Um exemplo, o imóvel pertencente à igreja é alugado, mas o valor daquele aluguel é destinado ao atendimento ali das necessidades da igreja. Então, logo, vai fazer jus à imunidade. Por mais que ele não esteja utilizando aquele imóvel, né, para a igreja, o dinheiro arrecadado com aquele imóvel está sendo utilizado em benefício da igreja, revoltado para a igreja, entende? Então, nesse caso, ainda assim, vai fazer jus aí a esse tipo de imunidade. O STF também entende que a imunidade dos templos de qualquer culto é aplicável aos cemitérios, que funcionem como extensões de entidades religiosas, não tenham fins lucrativos e se dediquem exclusivamente à realização de serviços religiosos e funerários. Contudo, não se aplica a imunidade religiosa aos cemitérios instituídos por particulares com manifesta finalidade lucrativa. Ou seja, segundo o entendimento do STF, essa imunidade também se estende aos cemitérios, tá? Que não tenham fins lucrativos, conforme eu coloquei aqui para vocês, e que se dediquem exclusivamente à realização de serviços religiosos e funerários. Ou seja, a imunidade religiosa voltada para a União, Estado, Distrito Federal e municípios, objetivo a proteger qualquer tipo de religião. Se o bem é da determinada religião, logo ele é imune. Mesmo que aquela religião não esteja necessariamente utilizando aquele bem esteja alugado, mas o dinheiro é voltado para a finalidade ali da igreja, esse bem continuará sendo imune. E se for no cemitério, tá, de utilização da igreja, que não tem o objetivo de fim lucrativo, se dedica exclusivamente à realização de serviços religiosos e funerários, também vai ser imune. Tudo bem? Gente, tudo certo até aqui? Porque a gente já tá terminando. Vocês estão muito calados. Eu não sei se eu devo ficar preocupada ou feliz. Se vocês estão entendendo tudo, eu não estou entendendo nada. Se tiverem dúvidas, podem falar, tá? Esse daqui é bem simples até, né? Da imunidade religiosa.
Lembrando que a imunidade atua no exercício da competência. Na competência sim, né? Nesse caso aqui, o ente tributante ele não tem liberdade nenhuma, tá? Não pode alterar o que está aqui porque é uma imunidade, está prevista na Constituição Federal, porque as imunidades elas estão previstas na Constituição Federal. Sim, vou passar, Ariane. Geralmente pela atividade de fixação a gente esclarece melhor. Principalmente essa questão aqui que eu falei para vocês, ó. Dessa questão aqui da extensiva às autarquias, a tributária recíproca. Vou trabalhar bastante essa tributária recíproca, que aí, na hora de resolver questões, a gente consegue esclarecer melhor. No final, gente, a última que eu vou tratar hoje com vocês, tá? Porque vai dar 1 hora, senão fica realmente, ó, já deu. A imunidade tributária dos partidos políticos, sindicatos de trabalhadores e entidades educacionais e assistenciais sem fins lucrativos. O artigo 154b da Constituição Federal, o que determina? Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedada à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Instituir novamente aqui impostos, tá? Só imposto, sobre patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais de trabalhadores, das instituições de educação e assistência social, sem fins lucrativos, atendidos aos requisitos de lei. O que a gente tem que observar aqui nesse artigo? Primeira coisa, entidades sindicais dos trabalhadores. Se vier entidades sindicais dos empregadores, não. Apenas dos trabalhadores, tá? Isso aqui é uma observação importante. Outra coisa, atendido aos requisitos da lei. Gente, por lei que vocês estão vendo aqui, geralmente, vocês se lembram lá no início que eu falei pra vocês que toda vez que não tiver determinação, não tiver previsão, vai ser lei ordinária, que geralmente a lei complementar, ela vem ali expressamente escrito ali, mediante lei complementar. Então, gente, toda regra tem exceção, né? Nesse caso aqui, mediante atendidos os requisitos da lei, vocês vão quando vocês olharem da lei aqui, essa lei aqui vai ser lei complementar, tá bom? Eu fiz até essa anotação minha aqui, ó. Entenderam, pessoal? Então, nesse caso, por mais que, em regra, se não vem especificado qual lei vai ser lei ordinária, e que geralmente lei complementar sempre vai vir especificado mediante lei complementar, nesse caso aqui, por mais que só esteja requisitos da lei, vai ser lei complementar, tá bom? Ó, as vedações expressas no inciso 4, alíneas B e C, compreendem somente o patrimônio, renda e serviços relacionados com as finalidades essenciais das entidades nela mencionadas. Essa imunidade prevalece em caso de imóvel alugado para terceiro, desde que o valor seja revertido em favor das finalidades essenciais dos partidos políticos, sindicatos de trabalhadores e entidades educacionais e assistenciais sem fins lucrativos. O que a gente percebe? Que para que os partidos políticos, sindicatos de trabalhadores e entidades educacionais e assistenciais sem fins lucrativos façam jus a esse tipo de imunidade, o que elas precisam? Precisam que esse patrimônio, essa renda e esses serviços estejam relacionados às atividades essenciais. Só que essa imunidade ela vai prevalecer se o imóvel for alugado, tá bom? Igual fala aqui, para terceiro, mas no caso do valor ser revertido em favor das finalidades essenciais do partido político. É semelhante ao que acontece lá no caso da imunidade religiosa. O imóvel é alugado, mas o valor é revertido em favor da igreja. O imóvel é alugado nesse caso aqui, mas o valor é revertido para as finalidades essenciais dos partidos políticos, dos sindicatos de trabalhadores e entidades educacionais e assistenciais sem fins lucrativos. Então, nesse caso, a imunidade prevalece. Por quê? Porque o valor ele está sendo revertido em benefício desses partidos políticos, sindicatos, trabalhadores e entidades educacionais e assistenciais sem fins lucrativos. Tudo bem? Gente, então era basicamente isso que eu tinha para a aula de hoje. Se vocês ficaram com alguma dúvida, a hora de perguntar é agora. Digam agora ou cale-se para sempre. Tô brincando. Eu vou passar os exercícios e os exercícios também podem ajudar aí, caso vocês tenham alguma dúvida, a perceber que estão com dúvida. Mas se vocês tiverem alguma dúvida que vocês queiram esclarecer nesse momento, a gente pode tratar aqui mesmo, tá bom, gente? É até bom, porque vocês quase não falam, aí eu tenho a oportunidade, fala bastante o Johannes, a Ariane, eu vejo falando bastante, a Ariane.
Teve a participação de mais alguns também, né? Claro, não posso me esquecer. Mas esses dois são campeões. Entendeu, Guilherme? Acho que agora entendi. Gente, igual eu falei, se vocês ficarem com dúvida, vocês podem falar. Às vezes, o professor também, na hora de explicar, pode se confundir, pode ficar meio confuso e tentar explicar de uma forma diferente, confundir vocês. Então, a gente tenta mudar a forma de falar para que vocês consigam entender o conteúdo. Sim. Na verdade, os exercícios, gente, eu não vou ferrar vocês nos exercícios, não. Mas eu também vou passar alguns exercícios de algumas aulas anteriores, tá? Para vocês irem fixando o conteúdo, porque a prova não vai demorar muito. A gente tá em abril, a prova é em junho, né? Mês que vem. Então, é bom que vocês continuem revisando os assuntos estudados nas aulas anteriores. E qual o meio que nós temos para fazer isso? Os exercícios de fixação. Então, eles acabam ajudando muito vocês a relembrar o que nós já estudamos. Tá? Mas é isso. Então, eu vou passar esses exercícios avaliativos após corrigidos e tendo já as notas, a gente pode corrigir também aqui por meio de videoconferência, onde a gente pode sanar as dúvidas de vocês, tá, gente? Tudo certo? Tranquila a aula de hoje? Posso encerrar sem medo, sem peso na consciência? Como as aulas estão sendo virtuais e a gente leva em consideração, assim, não só o tempo de aula que nós estamos tendo aqui. A gente leva em consideração o tempo de aula, o tempo que vocês levam confeccionando os exercícios, porque se a gente estivesse em sala, eu não continuaria dando aula enquanto vocês estivessem elaborando, estivessem respondendo os exercícios, né? Então, querendo ou não, isso também conta como tempo de aula, tá, pessoal? Então, eu tento, assim, manter esse padrão de aula, não tão cansativo, com os exercícios, para que haja aí para que nós completemos aí o período de aula que tem que ser ministrado, né? Em cada aula. Período que tem que ser ministrado em cada aula. De tempo, período de tempo. Ai, tô até embolando as palavras aqui. Então, é isso, pessoal. Por hoje é só. Agradeço a participação de todos, tá bom? Eu avisei bem em cima da hora, mas fico feliz de vocês terem participado. A aula foi gravada conforme eu falei e eu vou disponibilizar o link para aqueles que não puderam participar e aqueles que quiserem talvez até revisar, vai estar disponível aí no AVA, tá bom, gente? Se não tiverem mais dúvidas, eu vou encerrar. Tchau, boa noite, boa noite. Tchau, tchau, gente. Ainda tem aqui a Caroline e a Mainara. Esperando vocês saírem, tá, pessoal? Pra eu sair.